Então, pessoal, boa tarde. A gente já está aí 14 horas. Eu vou começar a apresentação para vocês. Teve um pequeno problema aí com o link, né? Mas já foi resolvido, porque expira realmente. Tem hora que o link expira do nada. Por isso que a gente tenta criar ele o mais próximo possível da apresentação. Espero que vocês estejam bem. Estou vendo aí a Naira, a Bianca. E vou começar a falar para vocês sobre o tema da nossa palestra de hoje, né? Não é um mini curso, é uma palestra, tem uma diferençazinha. E a gente vai falar sobre o ano de pandemia e a saúde mental dos profissionais de enfermagem. Foi bem no finalzinho do mês, né, em setembro, para a gente poder falar de Setembro Amarelo, e aí vai dar uma ênfase muito grande na parte da saúde mental do trabalhador de enfermagem. A gente vai discutir um pouco, inclusive alguns aspectos relacionados ao suicídio. Então, a gente colocou esse tema. Eu e a Giovana, a gente ficou pensando um tempão, um ano de pandemia e a saúde mental do profissional de enfermagem, né? Era uma interrogação, mas aí a gente chegou à conclusão de não colocar uma interrogação. Mas, enfim, como vocês sabem sobre o objetivo, né? A gente vai falar um pouco sobre os conceitos relacionados ao burnout, que muitos estudiosos, né? Inclusive, eu sempre estudei burnout, desde 2011 para cá, e alguns autores da Europa, principalmente, consideram o burnout um aspecto da depressão, né? Se sobrepõe, inclusive até por serem dimensões muito subjetivas, né? Interrelacionadas de sinais e sintomas. Então, a gente vai falar de burnout, alguns aspectos relacionados à saúde do trabalhador e à pandemia, discutir sobre as consequências da síndrome de burnout e a saúde do trabalhador, e a qualidade dos cuidados que a gente percebe aí como está sendo, né, prestada à população, e algumas estratégias que poderiam ser empregadas em médio e longo prazo para tentar resolver esse problema. Então, os transtornos de ordem mental, né, que é muito importante a gente falar, que a gente está falando de Setembro Amarelo, ele é um grande problema de saúde pública. Então, a gente até fez aí um dos nossos produtos, né, é um projeto que, ao longo das pesquisas de muitos anos, a gente conseguiu fazer um aplicativo que mensura aí transtorno mental, estresse e ver sinais de burnout. Não é para dar diagnóstico médico, mas para poder ajudar as pessoas para, no final, terem dicas de saúde e qualidade de vida para melhorar a sua saúde mental. Então, assim, a gente sabe que dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 450 milhões de indivíduos sofrem algum tipo de transtorno mental, né? E isso diz que mais ou menos uma a cada 4 pessoas será ou está sendo ou já foi afetada em algum estágio da vida. No ano de 2020, por exemplo, a depressão foi a maior causa de afastamento do mundo em relação ao trabalho, né? Pandemia e isolamento apareceram até piorando essa situação, que a gente pensa em estratégias para tentar resolver esse problema. Porque a gente sabe que não é algo simples, é uma coisa extremamente complexa que depende de vários outros fatores. Então, a gente percebeu que quando iniciou a pandemia, se evidenciou cada vez mais uns problemas que a gente já tinha no SUS e que a gente sempre fala no nosso projeto aqui que devemos defender o SUS, né? Porque o SUS tem um problema básico, de gestão. Não é um problema, digamos assim, de tanto financeiro, porque a gente já viu em diversos minicursos aqui, minicursos e palestras, que o SUS tem dinheiro, ele tem tanto dinheiro que conseguem desviar muito rápido e facilmente o dinheiro da saúde. Então, a gente percebe que, por décadas, teve problemas de financiamento, foi tentado ajustar isso e acabou piorando com outras medidas que a gente viu políticas ao longo dos anos, cortando recursos. A gente vê desvio de recurso, os usuários do SUS entrando na justiça para conseguirem tratamento, uma precarização do trabalho e das condições de trabalho, dos vínculos empregatícios, preconceitos e desvalorização social, que a enfermagem sofre muito, né? Todos os profissionais de saúde têm difíceis condições de trabalho no sistema público, mas os profissionais de enfermagem têm um preconceito, sofrem um preconceito muito grande e são a maior, né? É o maior efetivo de trabalho da força da saúde e tem um poder muito grande e não percebe isso. Então, são mais de 2.500.000 trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, né, com destaque para os técnicos de enfermagem, e aí a gente vê, né, que, mesmo assim, há uma certa falta de harmonia
no grupo para poder conseguirem conquistas maiores, políticas, sociais e por aí vai. O número de trabalhadores tem um destaque muito grande aí para a região sudeste, 47,8%, depois vem o nordeste com 23,4%, depois a região sul, são onde tem mais profissionais de enfermagem. Então a gente vê assim, somou-se a isso tudo, né? O vírus chegando, que até hoje está aí, incrementou e evidenciou ainda mais o que já era conhecido do problema de saúde e o cenário mundial de recessão, que a gente vê problemas de inflação e recessão no mundo inteiro. O Brasil ele acaba evidenciando mais porque já tinha problema, então vai pesar ainda mais. Então isso tudo, juntando a dupla jornada de trabalho, né, você ter dupla jornada também, muitas vezes por ser mulher, por trabalhar em casa, você vai ter problemas cada vez maiores de estresse, seja social, no trabalho, ou algo sistêmico, né? O que a gente fala de magnitude do estresse, que ele está em todo lugar. Então, a gente percebe dentro dessa crise do setor saúde, que já é vivenciada por décadas, que há um aumento do número de atendimentos repentino, o número de leitos que precisou ser adequado e foi feito de qualquer forma, que a gente viu até uma outra palestra de políticas públicas, né? A gente percebe aí leitos, hospitais que foram criados, hospitais de campanha, simplesmente para dizer que tinha e não atendeu ninguém ou quase ninguém. A gente sofre com a falta de treinamento adequado, a ausência de EPIs adequados, uma demanda oculta, né, de pacientes sem Covid, porque esse pessoal agora que está voltando, né, esses usuários agora que estão com a vacina, perdendo o medo e buscando o tratamento, e as exigências que são muito grandes para esse trabalhador, né? Os recursos muitas vezes insuficientes, falta de material e o trabalhador de enfermagem, enfermeiro, técnico, auxiliar, tem que se virar com os recursos que tem. Então, a estrutura nacional é muito peculiar, voltada para uma regionalidade, que é importante, essa coisa da territorialidade, mas a gente percebe que existem aspectos muito específicos que isso também dificulta um pouco. Ou seja, o que eu quero dizer é que não existe um cuidado padronizado para atender a todo mundo, senão não existiria, por exemplo, alguns princípios do SUS que a gente tem que seguir, né? Como a integralidade, né? E até mesmo você pensar em atender os desiguais de forma igual, né? Dar um número adequado de atendimento e atendimento diferenciado para cada região de acordo com o que ela quer. Então, isso requer o quê? Um treinamento da equipe. Então, a gente viu muitas mortes de profissionais de saúde na linha de frente, né, uma percepção do processo de saúde e doença da população em que, para ela, não precisa buscar o sistema de saúde somente se estiver doente, e a gente percebe isso como uma bola de neve que foi descendo, né, e provocou uma avalanche. Então, essa avalanche hoje que a gente percebe, ela está um pouco estabilizada. Um ano depois que a gente, falando da saúde do trabalhador, a gente percebe que o número de atendimentos continua, a gente continua tendo um grande número de profissionais também que ficam doentes, não só de Covid, mas também de transtornos, né, e afastamento por causa de sobrecarga no trabalho. E a gente pensa assim que essa avalanche desceu e se estabilizou, né? Hoje a gente percebe que a gente tem um número menor de casos, né? Morrendo aí um pouco de 500 pessoas de Covid por dia. A gente percebe que, por exemplo, hoje mesmo foi falado, né, no dia 30 de setembro de 2021, que a gente está percebendo que o número de casos de internados aqui no Rio foi o menor número desde o início da pandemia, de 400 pessoas somente, e isso a gente percebe que diminui essa pressão da parte da Covid sobre o trabalhador, mas não diminui a pressão sobre, né, a frente de atendimento, a necessidade da população, as demandas crescentes que aparecem por aí. E houve, de certa forma, que a gente viu nesse ano que passou, uma naturalização da morte. Inicialmente, a gente percebeu aí que teve 260 profissionais de enfermagem que morreram de cara e 90 mil infectados. Né? O COFEI identificou mais 150 mortes no início, esses dados são de mais ou menos abril do ano passado, e aí a gente foi somando isso tudo para ver como é que ficaria, né? E nesse ano não tem muitos dados mais sobre isso, o que revela também uma falta de interesse da população, né? De certa forma. Da população não, da sociedade, digamos assim. Que o número no Brasil foi muito grande, né, de mortes, superior a outros países naquele mesmo período de tempo. Então, eles estavam ali, né, aquela morte toda,
dentro do sistema de saúde. É porque as pessoas não param para pensar que esses profissionais eles vão dar um atendimento. Então, se não tem quem vai cuidar de você, como é que vai ficar a situação? Né? Então, aqui vem mostrando por categorias, né, os adoecimentos e óbitos. A gente vê o número de testes, quem testou positivo, né, e os óbitos. Se você olhar aqui, a gente tem uma grande quantidade de enfermeiros que morreram e foram testados e era positivo para a Covid, né, não era outra doença, né? E a gente sabe que com o ano isso tudo mudou, né? A Covid ela já tem um aspecto mais sindrômico, já é uma doença considerada que pode deixar várias sequelas. Existe a Covid longa, então algumas pessoas elas ficam com sequelas. Então isso também afeta o profissional de saúde, que imagina você trabalhar já se expondo a risco físico, biológico, de estresse, e ainda ter que lidar com situações onde você pensa assim, nossa, eu peguei essa doença e eu não sei se eu vou ficar com palpitação, com dor articular longa, né? Se eu vou ficar com problemas de menstruação, de ereção. Então isso tudo está sendo documentado agora, né, ao longo desse ano. Então, esse inimigo silencioso aí foi chegando, a gente viu aí desde do mês 1 do ano passado, né, que foi registrada a primeira morte, e aí já tinham 670 mortes no mês 3. Isso que a gente sabe, né? Porque, na verdade, esses dados são os que foram registrados, que pode ocorrer de não ter registro desses dados, né? Então, as pessoas, elas não registraram adequadamente. Vocês podem conferir isso olhando aí a televisão, onde falam que muitas pessoas elas não estavam colocando atestado de óbito Covid ou colocavam Covid para qualquer tipo de infecção respiratória. Então, o certo seria ter feito a testagem disso tudo, né? E não tinha recurso suficiente nem material. Isso faltava no mundo inteiro. Agora, de certa forma, está se estabilizando e a gente está tendo acesso a esse material. A gente pode pensar, por exemplo, no caso das máscaras, né? Que em janeiro do ano passado falava que era só profissional de saúde, porque eles precisavam e tal, aí depois não. Passaram-se 3 meses, a máscara é importante para todo mundo, use máscara. Então, uma transmissão silenciosa, né? Hoje já se sabe, inclusive ano passado, quando fiz uma palestra parecida, até mesmo de política, eu falei várias vezes, porque me parece estranho as pessoas discutirem sobre contato, superfície de material, se a transmissão de vírus é pelo ar, né? Se a transmissão de vírus é pela respiração, né? É pelos perdigotos, pelos aerossóis. Então, essa transmissão não é tanto silenciosa, né? A questão é quando esse trabalhador vai para o hospital, ele vai pegar uma condução que vai estar superlotada, ele vai estar em local fechado, ele não vai ter equipamento de proteção coletiva, que seria uma janela aberta. Será que a máscara dele é ideal? Então, isso tudo a gente tem que pensar, né? Para pensar na saúde do trabalhador e se isso não vai causar nenhum dano depois psicológico ou mental, porque você está, de certa forma, num trabalho penoso. Agora, quem não tem trabalho penoso, né, no Brasil? Mas pensar em penosidade é você também pensar em sofrimento. E isso tem a ver muito com a organização do trabalho, além daquilo que você já sofre, dos exemplos que eu falei, do ônibus, né, de você ter em local fechado, de você não ter um controle sobre o outro. Né? Então, uma pessoa, sei lá, você está com a sua máscara mal colocada, ou você não está atentando muito bem para as coisas, alguém espirra na sua frente ou fala próximo de você, não existe distanciamento social. Então, o que a gente sabe, de novo, é importante distanciamento social, essa transmissão se dá muito mais pelo ar, as pessoas ficam se importando muito com o material de limpar as coisas, né? De não levar a mão ao rosto, mas é muito importante que você fique muito mais longe de aglomeração e de locais contaminados e que tenha ventilação do ambiente do que você se preocupar se seu telefone está muito sujo ou não. É óbvio que você vai ter que limpar seu telefone sempre, né? Isso daí independente de Covid ou não. Mas é importante a gente saber disso. Outros aspectos aí importantes que a gente pode pensar em relação às mutações, né? Que várias mutações foram surgindo e continuam surgindo. Essas aqui eu consegui, depois eu vou aumentar para vocês para poder mostrar o número de mutações que estavam sendo registradas do vírus, mas que, de certa forma, foi percebido que com a chegada das vacinas, a gente conseguiu frear a disseminação do vírus, não só as vacinas, mas também as medidas de proteção, né, como o uso de máscara, isolamento social, você manter o distanciamento, mas as vacinas foram as essenciais. Inclusive, nós somos um dos países, né, que já está aí
vacinando bastante com primeira dose, já passamos até Estados Unidos e outros países de uma maneira muito rápida, muito acelerada. O que a gente percebe agora de problema é simplesmente a adesão à vacinação. Então, o que há de novo nisso? Né? Combinação de vacinas, né? Você pode fazer um intercâmbio de vacinas. Então, se tinha uma dúvida, hoje não, a pessoa pode começar com uma vacina de RNA mensageiro e fazer uma outra de vetor viral, ou até mesmo começar com a do vírus inteiro inativado e depois fazer uma outra vacina sem problema nenhum. E isso é uma proteção para o trabalhador. Inclusive, já se passou da hora de se pensar e começar a divulgar, isso eu falava desde o ano passado também, de que essa vacinação ela tem que ser anual e contínua, porque os coronavírus eles não conferem imunidade eterna no nosso corpo. Então, me vacinei muito cedo, lá para abril, né? Foi a segunda dose que eu tomei. Então, provavelmente agora minha vacina não funciona mais, porque os coronavírus, se você não entrar em contato com esse vírus, né, e se você não produzir, o seu sistema imune ele não vai toda hora ficar ligado para poder, né, eliminar coronavírus. É importante se vacinar, mas as vacinas elas têm um tempo de duração quando o vírus ele tem uma capacidade de mutação muito grande, que é o caso do coronavírus, assim como o caso da gripe, por isso que todo ano a gente vacina contra a gripe. E aí essa ansiedade e tensão, ela continua, mas ela continua de uma forma controlada, né? E a gente teve um colapso da saúde numa época e agora a gente está dizendo que está mais tranquilo por causa da vacinação. Existem repiques? Existe, né? Então isso aqui existem, mas aqui vem mostrando, ó, o número de mutações que foram vistas do vírus, né? No Brasil, aqui, vários tipos de mutações, inclusive a gente ganhou um nome de uma mutação, né, que pegou, e essa mutação ficou passando, né, para outras pessoas. Que eu só queria lembrar que o ano passado, 2020, foi o ano internacional do enfermeiro, e aí a gente ganhou, né, esse presente, que foi essa batalha aí contra esse vírus, onde as pessoas iam para a janela bater palma, né, e a enfermagem lutando por melhores condições de trabalho, né, por 30 horas, por ter um salário, um piso salarial digno, e nada dessas coisas passavam, né, assim, não passam, porque tudo, muitas vezes, é para atender uma classe social hegemônica que não vai querer gastar dinheiro e ter custos maiores. E aí você compara com outros países onde a enfermagem é mais valorizada e acaba ganhando um pouco mais e tendo uma qualidade de vida melhor e trabalhando menos, o que repercute na própria saúde de quem está sendo atendido, né? Aqui no Brasil, o que teve também diferenciação foi o aumento dos consultórios de enfermagem, né, com destaque aí para estética, dermatologia, estomatologia, né, que é o pessoal que cuida né, dos estomas, né, a gente teve até um vídeo que a gente gravou aqui com os cuidados com a bolsa de colostomia, e essas especialidades vêm só aumentando e atendendo nos consultórios. Então, para a gente centrar na parte da saúde mental, falar do termo de estresse, o termo estresse está muito intimamente ligado a aspectos psicossociais e tem um interesse mundial devido à magnitude que tem esse fenômeno, a vulnerabilidade das pessoas e a transcendência dele, ou seja, ele está, além de ele ter uma magnitude, está em toda parte, ele transcende. Então, ele está no ambiente de trabalho, ele está no ônibus, ele está no ambiente familiar, e isso se soma a vários fatores impostos, né, para a gente, para poder lidar com esses problemas. Os aspectos psicossociais, né, eles são elementos que sofrem influência de várias coisas, né? Então, os trabalhadores acabam experienciando, passando por esses problemas de situações de crise, situações de dificuldade de tomar decisões, situações que são críticas. E essas pessoas, esses trabalhadores, eles têm uma história de vida, né? Então, cada pessoa tem uma forma de reagir a uma situação estressora relacionada ao ambiente de trabalho. Então, antes de começar falando do estresse, o estresse pode ser entendido pelo indivíduo como uma sobrecarga ou esgotamento, para ele conseguir lidar com aquilo ali. Ele, às vezes, não tem recurso de enfrentamento, colocando em risco o seu bem-estar. Essa é uma das definições. O termo também depende de vários fatores, estando relacionados à percepção daquilo que se vive. Então, para algumas pessoas, uma situação ela pode ser extremamente estressora e levar a traumas, e para outras pessoas não. O que a gente percebe dos profissionais de saúde é que o próprio tempo trabalhando com situações que são críticas leva uma certa frieza, e essa frieza tem uma característica também relacionada à síndrome de burnout, uma das dimensões. Então, seria a pessoa que já está mais sofrida, mais cascuda, que desenvolveu defesa. A gente vai ver isso mais para frente.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os impactos negativos do estresse são multiformes. Então, a gente pode incluir aí sempre, em primeiro lugar, que fala doenças cardíacas. No Brasil está quase sendo superado pelas doenças, né, de câncer. Os problemas gastrointestinais, que aí muitas pessoas têm. Os problemas físicos, né, dores articulares, coluna, braço, por aí, né, costas. Psicossomático e psicossociais, né? Esse último, ele tem uma relação com o aumento dos acidentes de trabalho, a taxa de lesões, baixo desempenho e baixa produtividade. Então, os aspectos psicossociais englobam aí o estresse, como você lida com isso, que pode te levar a trauma. E o psicossomático é o corpo somatizando aquilo que a mente não quer ver, ou que ela finge que não vê. Então, você toda hora vai ter algum problema que a gente, por mais que o nome diga psicossomático, mas é real, não é uma coisa fantasiosa. Então, você está sentindo uma dor de cabeça porque você está com uma sobrecarga muito grande, é o corpo te avisando que tem algum problema. Você está com uma tendinite, uma dor nas costas, é porque o corpo, a mente também já está avisando que está além do limite. Então, será que a população, de forma geral, sabe da real situação dos trabalhadores da enfermagem? Porque o que a gente percebe muitas vezes na mídia é que falam muito da enfermagem de maneira superficial, de forma secundária. Não sei se vocês já perceberam isso. Inclusive, quando falam de consultas ou quando tem atendimento em postos, é sempre com um tom meio de denúncia. Por exemplo, não tem um médico, foi atendido pela enfermeira. É como se isso estivesse errado, né? Aí depois, sempre no final da matéria, depois desse tom de denúncia e de descontentamento, vem, né, a repórter ou alguém falando que não, dentro do SUS há o atendimento, sim, pela enfermeira, sempre uma nota de explicação. Então, é uma coisa assim meio que incoerente, porque a enfermagem está presente desde o nascimento da pessoa até a morte. Temos até as enfermeiras obstetrizes e os especialistas, né, que fazem residência aí em saúde da mulher e tudo mais, que fazem parto, né, que participam da puericultura, isso dentro das consultas do SUS, dos programas do SUS, né, de hanseníase, hipertensão, diabetes. Então, será que a população tem noção das atividades que são realizadas pelo enfermeiro, pela enfermeira? Parece que não. Sabe sobre os riscos psicossociais que o profissional está exposto? Muitas vezes, trabalhando sob uma demanda de excessiva, tendo dupla jornada, tripla jornada, sabe dessa desvalorização salarial? Né? Muitas vezes eu acho que as pessoas também não sabem. Eles aceitariam ser cuidados por profissional sobre esses riscos? Né? Será que a pessoa sob um risco constante de estresse, que não dormiu direito, né, que está exposta na atenção muito grande o tempo todo, não tem uma capacidade, né, um risco maior, né, uma chance maior de errar, né, de não conseguir, por exemplo, funcionar uma veia, de quando for preparar um medicamento, ter um erro num procedimento? E isso realmente acontece, né? Tem até um meme que mostra, não é de trabalhador de enfermagem, mas vocês devem lembrar desse meme que está circulando na internet aí, que é da mulher fazendo o sanduíche, né? Eu esqueci o nome da loja, e ela dorme em cima do sanduíche. Então, assim, o extremo de cansaço. Mas ali a gente não sabe qual é a causa. Mas pelos profissionais de enfermagem, a gente sabe que dupla, tripla jornada, não dormir bem, não se alimentar direito, não descansar, não ter horário de lazer. Então, tem noção para esses riscos, eles são exclusivamente desse pessoal. Será que as pessoas sabem disso? E será que vão ter empatia com os profissionais de enfermagem? Que a gente percebe que não tem essa empatia. Então, o conceito de estresse, muito pela parte que eu estudo, tem muito a ver com a demanda que você tem de trabalho, a demanda psicológica, ou seja, você toda hora tem que responder alguma coisa, toda hora você tem que atender, toda hora você tem que resolver um problema, né? E existe também a parte do controle, você não controlar aquilo que você faz. Então, muitas vezes, tem situações dentro de um hospital, dentro de um posto, dentro da policlínica, que vai além do seu controle. E isso tudo pode dar uma sobrecarga mental ao trabalhador. Então, o controle, você pode perceber que há uma perda grande da capacidade sobre a vida, quando você tem aquela sensação de que não tem o controle. Então, você tem uma sensação de que traz prejuízo, né? Inclusive afeta a sua autoestima, podendo aumentar a desconfiança em relação aos outros e gerar dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, o controle sobre o trabalho ele é muito importante, porque quando você tem controle, você se sente mais autônomo naquilo que você faz. Enquanto que a demanda, né, a grande demanda, ela pode levar você a ter um desgaste generalizado, esgotamento,
e muitas vezes está relacionado a vínculos instáveis, né? E no cenário atual, onde as pessoas querem cortar custos e com as reformas trabalhistas, as pessoas elas têm trabalhado em menos tempo, mas trabalhando de forma que tem que entregar mais, aumentando, de certa forma, a produtividade, onde o salário do trabalhador é menor, o que leva à exaustão profissional, e aí você vai ter também problemas psicológicos por causa disso, que pode afetar a mente ou não. Então, a organização do trabalho, inicialmente, ela é considerada como uma fonte de sofrimento. Da forma como o trabalho se organiza, pode prejudicar a sua saúde mental. Então, as relações no interior das organizações, muitas vezes, privam o trabalhador da sua subjetividade, excluindo ele como sujeito, fazendo dele uma vítima do trabalho. Muitas vezes, você é um número, você é aquela pessoa que tem que fazer aquela tarefa. Ou, muitas vezes, nem é a pessoa, é um número. Né? Então, o trabalho, muitas vezes, tem parte invisível. Então, se a gente fosse dar um exemplo aqui para vocês, para fazer essa palestra, não é só fazer a palestra. Então, teve que fazer banner, teve que planejar o banner, teve que ver a minha agenda, teve que ver o horário, tive que ver o PowerPoint, eu tive que fazer link, eu tive que colocar coisa no Instagram, tem que divulgar, tem que tirar do Instagram, tem que colocar no Facebook, tem que colocar no outro lugar, tem que gerar o link cai, depois tem que fazer certificado, tem que fazer lista de presente. Olha a quantidade de coisa que eu estou falando que é invisível. Chega no dia, você escuta, você só dá aula? Não, eu também mato pessoas. Então, assim, o que acontece? É muito difícil a gente ouvir essas coisas principalmente do preconceito contra esse profissional de saúde, né? Então, a gente tem preconceito profissional de saúde, você é enfermeiro, porque não quis fazer tal curso. Ou, no caso dos professores, você só dá aula? Eu posso falar, eu também posso fazer um assassinato aqui, se você deixar, porque é muito difícil você ouvir isso quando você trabalha muito, né? Então, é a ideia do profissional público, né? É que todo mundo não faz nada. E, na verdade, a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. E por quê? Porque tem que lidar com situações que eu acabei de explicar: precarização do trabalho, dificuldade de você fazer as coisas, não ter recursos. Então, a gente tem que se virar sozinho. E esse trabalho invisível, né, que ele pode ser um trabalho real, que é diferente daquilo que foi prescrito pela pessoa. Então, por exemplo, prescrição, faça um curso ou faça uma palestra, né? E qual é o trabalho real? Isso tudo que vocês viram, fora outros problemas, né? A pessoa que preenche o nome do certificado errado, não sabe o e-mail dela, coloca o e-mail errado, aí coisas que voltam, tem que resolver. Então, assim, não é só dar uma aula, da mesma forma que não é só fazer um curativo, não é só instrumentar uma cirurgia, não é só participar de uma cirurgia, não é só fazer uma consulta de enfermagem. Tudo é muito complexo e depende de vários outros fatores. Então, essa interação com o ambiente, essa perspectiva de como você se dá bem com seus colegas, a dinâmica de trabalho, a organização, ela nem sempre é adequada. E quando ela não é adequada, né, ela não permite que o trabalhador, muitas vezes, disponha de recursos suficientes para se ajustar a essa situação muito grande. Então, qual é a maior causa de afastamento no trabalho? Problemas mentais. A gente vai ver o número de suicídios muito grandes entre profissionais de enfermagem, né? E aí, quando comparado a outra população, que é um estudo que saiu, que eu vou falar daqui a pouco, que saiu em abril desse ano, se eu não me engano, foi feito lá nos Estados Unidos. Então, a gente muitas vezes percebe que não há recursos. E como que isso poderia se resolver? A gente vai falar depois mais para frente e vocês vão ver que é algo extremamente complexo também. Não é fácil. Então, o estresse, ele está em todo lugar, então existem recursos individuais profissionais de enfermagem, né, experiências anteriores dele, fatores genéticos, que muitas pessoas já têm a tendência a ter estresse maior, né, irritabilidade maior. Então, você tem o seu grau de bem-estar, né, e de saúde, de satisfação com o trabalho, e existem as demandas e exigências do ambiente. Né? Aí, se você tem um apoio, um suporte dos colegas, da família e tal, isso pode pesar na balança. Então, essas demandas vêm com tudo contra os recursos de enfrentamento. E no meio, a gente tem o enfermeiro, o profissional de enfermagem ali tentando equilibrar sua saúde mental. O ideal mesmo, para a gente ter produtividade e desempenho, seria a gente ter um estresse bom. Né? O tempo todo você estaria sendo estimulado a produzir. Então, quando você tem uma atenção, motivação alta, realização pessoal alta e sentimento de desafio e esforço pequeno, você consegue produzir muito melhor. Então, a gente percebe aí que existem empresas que já investem nisso. Então, você
Ontem mesmo eu estava vendo na TV Cultura um aplicativo que foi feito de gamificação, e a empresa já distribuiu aproximadamente R$ 10.000 em bônus, porque as pessoas elas baixam o aplicativo e elas têm que fazer exercício, atividades, agachamento, qualquer coisa. Então, assim, ela pode fazer durante o trabalho ou fora dele. Ela vai pontuando, ela vai ganhando mais bônus. Então, assim, estímulo a fazer exercício físico, né? A ginástica laboral é você ouvir também a população, né? Aquele grupo de trabalhadores ali, o que eles precisam, né? Você dá atenção, você permitir o espaço de criatividade, você permitir que essas subjetividades ocorram, que elas consigam se interagir, que essas pessoas consigam construir algo coeso, de equipe, né? Que se entendam como uma família, como um grupo. E hoje em dia não é muito bem assim que funciona, é uma forma de competição, né? Então, existe assim, essa produtividade, ela vai caindo com o tempo, se você sair da fase de alerta, entrar numa resistência e exaustão do estresse, você vai caindo e você vai produzindo cada vez menos e você vai se sentindo doente, aí vem a psicossomática. Então, as defesas, né? Contato constante com pessoas doentes nos hospitais impõe a execução de tarefas desagradáveis. Isso já está no livro da Ana Peter, que o nome do livro se chama Hospital, Dor e Morte como Ofício. Olha que peso esse nome, né? Então, essas estratégias defensivas para você conseguir trabalhar. Então, além de gerar essas defesas psicológicas, que hoje são muito bem estudadas e poderiam até ser enquadradas como burnout, na fase de despersonificação ou despersonalização, depende de como o autor escreve, acarreta um estresse crônico, esse distresse, que é o estresse ruim, e ele pode contribuir muito positivamente, muito peso para a saúde mental, ou seja, você prejudicar a saúde mental. Então, a gente tem as formas de mensuração do estresse. Uma delas tem essa escala aqui de demanda e controle do Robert Karasek, que eu estudei muito, que fala de autocontrole, alta e baixa demanda. Então, está aqui, é só para poder ilustrar, não vou perder tempo, mas que mostra que nessa linha aqui, vermelha, há um risco de desgaste e sofrimento físico e mental muito grande. Ou seja, quando você tem o autocontrole e baixa demanda, ou quando você tem uma alta demanda e baixo controle, você sofre mais, quando comparado aos outros grupos ali. Então, existem escalas, por exemplo, de estresse no trabalho, outras escalas de vulnerabilidade, estresse no trabalho, esforço-recompensa, transtorno mental comum, burnout, de resiliência, várias escalas. Então, por exemplo, uma demanda muito excessiva é quando você tem uma velocidade muito grande para realizar trabalho, sejam elas qualitativas ou quantitativas. Então, tem que resolver tudo em pouquíssimo tempo. E o grande problema que a gente tem seja na enfermagem, ou seja na parte de você ter um trabalho que lida com pessoas igual a mim, é lidar com pessoas. Então, por exemplo, o link cai, você precisa de alguém, aí tal pessoa não responde, você tenta outra, você tem que resolver. Agora leva para o hospital, o pessoal está tendo uma parada cardíaca, né? Ou está tendo uma intercorrência grave, tocou lá a campainha, ou chamou, você vai lá e cadê o carrinho de parada? Não tem ninguém, você vai ter que ir lá fazer sozinho. Então, tem coisas assim que você tem que tomar decisões rápidas. E aí, isso muitas vezes tem que lidar com pessoas. E lidar com pessoas não é você, né? Não é você mesmo. A outra pessoa ela é diferente de você. Então, muitas vezes, você tem que saber aprender a lidar com os outros, o que é uma coisa muito difícil, né, no setor saúde. Que imagine a tensão que fica em cima do profissional de enfermagem, que ele tem que lidar com outras equipes e com pacientes estando de cara, sempre ali do lado do leito. Então, controlar a tarefa, né? Você ter uma habilidade e destreza no que faz, você conseguir cumprir no tempo, a gente já está falando de controle, né, que eu expliquei anteriormente. Você consegue tomar bastante decisões sozinho. Então, dentro da equipe, muitas vezes o enfermeiro tem mais autonomia. Mas, teoricamente, é assim. Mas quando a gente vai ver na prática, muitas vezes, de acordo com aquilo que você tem, com o material que tem, o técnico, o auxiliar de enfermagem, ele vai fazer e vai tomar a decisão e vai fazer tudo praticamente sozinho. Porque não é porque o enfermeiro está negligenciando nada, não. É porque muitas vezes as instituições de saúde têm um enfermeiro só para cuidar de tudo. Então, geralmente, esse enfermeiro fica na parte administrativa. E aí sofre também, né? Perseguição da equipe, porque é chamado de enfermeza. Então, é muito problema que a gente percebe. Então, a psicossomática, os psicólogos, eles dividem a fase de estresse em 4, né? Sendo que a fase de alerta, resistência, exaustão e exaustão. E a fase de alerta, eu já falei, é onde a gente tem vigor, disposição, né? E a gente vai diminuindo. Essas fases, elas vão fazendo com que você vai
perdendo as suas forças, resistência, começa o desânimo, quase exaustão, começa a somatizar, então parece acne, gripe, toda hora está doente, herpes, começa a faltar, e tem essa coisa também do presenteísmo, a pessoa que está sempre presente no trabalho, ela não falta nunca, mas ela está doente, porque ela não consegue produzir. Então, assim, e existe também aquelas pessoas que estão o tempo inteiro faltando no trabalho. É o absenteísmo, né? A pessoa não vai trabalhar porque ela está sempre com um problema. Está com gastrite, está com depressão, está com ansiedade, está com pânico. Então, isso tudo você consegue perceber o quanto que o estresse ele pode afetar esse trabalho da enfermagem e levar até mesmo à depressão, né? Então, na exaustão, a pessoa pode ter problemas de infarto, acidente vascular encefálico, um distúrbio de ordem psíquica maior, né, como eu falei para vocês, a própria depressão. Então, somatizar é passar para o somático, né? A gente tem que ter em mente que o corpo ele pode influenciar, ele pode ser influenciado diretamente pela mente. A gente sabe disso, né? Que a sua mente acredita é o que vai acontecer com você. E o mais comum que a gente vê aqui, por isso que o nome já diz, transtornos mentais comuns, são um grupo de sintomas mentais que ele traz várias coisas que podem acontecer com você, que já mostra que você tem um certo probleminha com estresse. Inclusive, para quem não visitou, está lá no nosso link do nosso Instagram, o nosso aplicativo. E as primeiras 20 perguntas que trazem à tona são indagações sobre os transtornos mentais comuns. Então, será que você se sente nervoso, preocupado, nervosa, preocupado o tempo todo? Né? Tem se sentido triste? Então, tem vários grupos. Tem o humor depressivo e ansioso, é um grupo. Né? Tem um outro grupo que é de sintomas somáticos. A gente pergunta lá, você tem dor de cabeça frequente? Você dorme mal? Tem má digestão? Tem decréscimo de energia vital? Né? Você se cansa com facilidade? Então, assim, para o homem responder sei sim a essas perguntas que a gente botou no aplicativo, já é uma suspeita de que você tem que fazer alguma coisa para melhorar a sua saúde e qualidade de vida. E aí, senão você vai ter alguns problemas que podem piorar depois. Né? E aí a gente colocou esse aplicativo lá para todo mundo responder, com a ênfase na promoção da saúde mental, na verdade, promoção da saúde geral, que vai afetar a mental. Então, esse é uma primeira das etapas que a gente consegue perceber, desde a falta de apetite a pensamentos suicidas, né? Aqui, por último, é o incapaz de desempenhar um papel útil na sua vida, tem perdido interesse, se sente inútil. Então, assim, homens marcando 6 positivas já é suspeito, mulheres 7. Então, eu fiz meu mestrado com isso há muito tempo atrás, em 2008, 2009, acho. Então, assim, a gente tem o bloco 2, agora a gente vai falar um pouco do burnout. Burnout. O burnout ou a burnout, né? Seria o desequilíbrio ou a doença. Então, qual a relação, né? Essa coisa das doenças mentais, a gente pensar em depressão, é um desequilíbrio, né? A pessoa ela chega ao máximo do estresse, onde ela não consegue enfrentar, falta resiliência, falta de controle, tem alta demanda, o uso de si, além das capacidades reais, né, de descanso e tudo mais, e o interesse muito grande do capital, né? E o desgaste das relações e o valor humano na saúde, porque é muita materialização, é você colocar a pessoa como um objeto dessa forma para trabalhar, né? E aí a gente pensa na síndrome de burnout, citado na literatura pela primeira vez em 1953, no estudo de Schwartz e Will, denominado Miss Jones, onde a enfermeira Jones, ela trabalha em psiquiatria, mas ela está desiludida com o seu trabalho, porque ela percebe que, por mais que ela faça um monte de coisas, os pacientes psiquiátricos dela não melhoram, né? Então ela se sente um pouco sem realização. Então, esses sintomas psicológicos aí a gente poderia falar como burnout, os sintomas mais comuns que a gente percebe hoje, mas denominado numa tríade, né? 3 aspectos importantes que pode levar à síndrome do esgotamento profissional. Então, primeiro, exaustão emocional, que a gente consegue identificar muito lá também naquela primeira escala. A gente tem a despersonificação, a despersonalização, dependendo de como o autor escreve, que seria a frieza, que em inglês, nos textos em inglês é colocado como cinismo, né? Que você está frio, você não liga para o sentimento das pessoas, né? E a baixa realização profissional, que é você não se sentir mais realizado com aquilo que você faz. Em relação à despersonificação, né, eu fiz vários estudos já com vários tipos de trabalhadores, é muito comum também entre os professores, tá? Mas na área da saúde é muito mais forte.
os professores, porque eu acho que toda vez que tem uma prova ou alguma coisa, alguma necessidade de uma coisa maior, algum parente morre ou a pessoa está quase morrendo. Então, é tipo, professor, eu não posso porque minha mãe está morrendo, meu avô está com problema, foi um enterro de não sei quem, eu estou com suspeita disso, eu acho que eu vou morrer, eu estou com não sei o que lá. Então, assim, você acaba ouvindo tanto problema que chega no fim, você acaba ficando mais frio. A mesma coisa acontece quando a pessoa trabalha no hospital. Não? Então, essa exaustão emocional leva à despersonificação. E a baixa realização pessoal, acho que é uma das primeiras coisas a surgirem. Por isso que alguns autores indicam o seguinte: se a pessoa está despersonificada, ou seja, ela está fria, ela não liga mais para o sentimento dos outros, nem do dela, né? Ela é incapaz de sentir alguma coisa, virou uma pedra, ela já está com burnout. E se você for analisar do ponto de vista da depressão, é também um sinal da depressão. Então, essa síndrome do desânimo, né, que é o que foi trazido nessa revista Viva a Saúde, ela traz aqui algumas coisas que são importantes para a gente pensar, né? Fala dos sintomas físicos, ó, que eu já expliquei durante toda a palestra: gastrite, úlcera, disfunção sexual, perda de desejo, impaciência, sentimento de impotência, alteração da memória, desânimo, tudo isso a gente viu naquelas escalas. Mas como evitar o burnout, né? Administrar as emoções, parece ser fácil, né? Controlar o estresse, você tem que saber como lidar, o que eu posso fazer, até o limite que eu posso ir. Adquirir habilidades, né? Habilidades necessárias para enfrentar esses desafios. Não é só a habilidade de trabalhar melhor, é também você fazer uma terapia, conversar, você ter lazer, para você desenvolver habilidades psíquicas para lidar com o estresse. Um suporte, um apoio social é importante, né? Ter amigos, ter lazer, ter momento onde você possa contar com essas pessoas, os familiares. E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, é tudo muito isolado. As pessoas e seu celular, e elas não ligam muito, e no ambiente de trabalho não liga também para o sentimento do outro. Então, encontre um trabalho que se ajuste a você, né? Então, é importante você fazer aquilo que gosta, dentro de um tempo, e você ir trocando. Feliz é aquele que pode trocar de trabalho o tempo todo, né? Outras não podem. Então, tem que lidar com aquela situação e ir adaptando e criando formas de lidar com aquilo. Pensar sempre positivo, né? Que é uma coisa também, você pode perceber que um dos sinais, né, da pessoa ter depressão é reclamar de tudo o tempo inteiro. Então, você pode, por exemplo, perceber que em conversas de ônibus ou em fila de mercado, as pessoas só reclamam o tempo todo. Então, por isso saiu a pesquisa falando: o Brasil, na América Latina, além de ser o país agora que é o segundo mais obeso, né, a gente ganhou uma posição, porque era terceiro, né, o México vinha na frente, agora é o segundo em obesidade. Também é o país da América Latina que tem maior taxas de ansiedade, transtornos psicológicos e mentais, e dentre os quais a depressão, né, que pode levar ao suicídio, que é por isso que a gente está ainda em setembro falando disso. Uma outra coisa importante aqui, que eu acho que tem que falar com muito cuidado, é o 8 aqui, que fala para desenvolver o desapego. Né? Então, o que é esse desapego? No sentido de você pensar com espírito esportivo, de você não lidar muito para as coisas materiais e de pensar na competição de uma forma positiva. Né? Porque senão fica parecendo que é para você não ligar para mais nada, mas na verdade é para você saber lidar com as coisas. Então, por exemplo, perdi um ônibus, né, e vou chegar atrasado. Paciência, você não vai ficar se remoendo com aquilo. Toda essa coisa que você vai trazendo de sentimentos ruins vão acumulando e vai contribuindo para a sua depressão futura, né? Isso se já não estiver em algum estágio, mas aí você tem que procurar um médico fazer avaliação. Estou só falando aqui de curiosidade. Então, eu achei isso aqui muito interessante que o aluno me mandou pelo Instagram, ou eu vi no status dele, e aí eu achei interessante, coloquei aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado com essa síndrome do sapo na água fervendo, né? Então, se você pega um sapo e coloca numa panela com água, pelo sapo ele ser né, um animal que ele se ajusta à temperatura corporal ao ambiente, o que vai acontecer? O tempo inteiro ele vai se sentir numa zona de conforto, né? E aí ele vai se acostumando àquilo ali e a água vai esquentando. Então, se a gente for colocar para o profissional de saúde, principalmente de enfermagem, recebi um trabalho novo. Nossa, eu estou muito bem aqui. E aí vem chegando as demandas, né? E você vai tentando controlar aquilo, tem coisa que você não controla, mas está tudo bem. Aí vai começando as coisas a não controlar, a não ter tanto controle sobre aquelas coisas, e você vai vendo que a temperatura vai subindo, né? Ou seja, chegou Covid, chegou problema, tem mais gente doente. Mesmo sentindo muito desgastado, o sapo não ainda fica ali dentro, porque ele está gastando tanta energia para se ajustar
aquela situação. Então, ele não consegue pular, porque ele já gastou a energia dele muito grande ali para poder se manter naquela panela quente. Então, quando a água estiver perigosamente quente, quando seu trabalho estiver perigosamente penoso, você com 4, 5 empregos, você não consegue mais pular, porque já gastou toda a energia se ajustando aquilo ali. E aí, muitas vezes, não consegue nem viver com menos de salário, né? Então, não é a água quente que mata o sapo, o que mata é a sua própria incapacidade de decidir quando pular. Eu até diria que não é nem isso, né? A incapacidade de reconhecimento de que precisa parar. É a capacidade de reconhecimento de que precisa tomar uma iniciativa, né? uma conduta positiva para a sua saúde mental. Então, o burnout tem uma associação com alguns aspectos, pouca autonomia, né? Relacionamento com os colegas e com os pacientes, muitas vezes, que é tenso, a interface entre o trabalho e a família, porque você sai do trabalho com uma carga de estresse, chega em casa, você teria que ter aquele apoio social, né? E você não tem, você tem mais problemas para resolver. Sentimento de desqualificação, que é algo social, institucionalizado na sociedade, né? Porque o enfermeiro é considerado sempre alguém que não conseguiu alguma coisa, né? E, na verdade, é o profissional mais importante e maior número também da força de trabalho na área da saúde e também que está sempre presente ao lado do paciente, ou seja, o mais importante da equipe. Tira o enfermeiro do hospital, o técnico auxiliar, para ver se o hospital funciona. Então, a falta de cooperação da equipe, que eu acho que é o principal problema também, assim, ao meu ver, e outros aspectos que são incontroláveis, que você não percebe e que muitas vezes ele chega de forma insidiosa. Então, da mesma forma do sapo na água quente, né, a gente consegue perceber que o burnout ele é insidioso, ele chega de uma forma sem você perceber. Então, os resultados de pesquisa sobre saúde psíquica de enfermeiro e a prevalência dessa síndrome apontam para a unidade de terapia intensiva com grande prevalência, né? Foi onde eu fiz o doutorado, foi com estudos na área da terapia intensiva, com profissionais de enfermagem de lá. Então, cabe uma reflexão sobre a intervenção sobre o ambiente ocupacional e a discussão mediante a política trabalhista atual. Por quê? Porque cada vez mais se diminui o número de horas, né? E a gente percebe assim, o enfermeiro vai trabalhar agora com uma forma de contrato por hora e trabalha menos. A gente vê também que o número de enfermeiros por pacientes em leito foi diminuído, né? Então, a gente tem menos enfermeiros. E o mesmo número de leitos em CTI, por exemplo. Então, isso afeta diretamente a saúde dos profissionais de enfermagem. Aqui, teve esse artigo que eu falei para vocês, né, que ele saiu esse ano, e ele mostra a associação de risco de suicídio em ser enfermeiro ou médico nos Estados Unidos, né? A gente não tem um estudo desse aqui no Brasil. Eles analisaram 159.372 suicídios, que foi tipo do SINAM deles, né, do Sistema Nacional de Notificação de Morte Violenta. No caso deles aqui está em morte violenta, não sei nem se seria o nosso SINAM, porque acho que dentro do SINAM, não sei se as mortes violentas entram, mas devem entrar também, que seriam as causas externas. Então, no total, a gente tem 2.374 suicídios entre enfermeiras, sendo 1.912 mulheres, 80,5%. A idade média foi de 52,8 anos, com um desvio padrão aí de 11,8 anos. Então, no geral, o suicídio foi muito comum entre as enfermeiras em comparação com a população em geral, né? E isso chegou a ser associado a esse risco de você ter 8,5 suicídios a mais por 100 mil habitantes por ser enfermeiro, né? O maior número de tentativas e que se consolidaram e viraram suicídio foi de envenenamento, né? Em primeiro lugar, o que aparece mais são os homens que tentam por envenenamento na área da saúde, talvez por terem acesso a esses medicamentos controlados, e as mulheres vêm logo em seguida com envenenamento também, mas proporcionalmente falando, os homens se matavam mais por envenenamento, e as mulheres também, né? Mas teve outras formas que o artigo descreve lá. Mas o importante é lembrar que está na área da saúde, tem acesso a determinados medicamentos, conseguem se envenenar de uma maneira mais fácil e ter sucesso naquilo que pretendia fazer, né? Porque, na verdade, perdeu-se uma vida, né? Os enfermeiros, no caso, aí, se a gente percebe, se isso é assim nos Estados Unidos, onde o enfermeiro tem mais autonomia, né? Tem enfermeiro anestesista, anestesiologista, né? Tem enfermeiro que consegue trabalhar em várias frentes, supervalorização do profissional, ele consegue ter um tempo para ele fazer, né? Para ele ter lazer e tal.
E quando a gente compara isso, né, como a gente pode fazer uma analogia com os países igual o nosso em desenvolvimento, onde o trabalho é muito mais penoso, sem condições de trabalho, por aí vai. Então, é uma coisa que tem que se pensar. Isso que trouxe isso também para a gente falar de Setembro Amarelo. Então, um bloco 3, as possíveis soluções, né? Então, a gente coloca isso também no nosso aplicativo lá, está aqui até o Mental Pro, Pro Mental, o Mental Pro, a gente coloca aqui o linkzinho dele. O que a gente tem que focar nas causas, né? Então, a gente precisa pensar assim, meu corpo está pronto para lidar com um estresse desse? Tem uma dieta balanceada? Você consegue dormir bem? Tem que fazer atividade física para conseguir também oxigenar o corpo, né? Limitar o consumo de cafeína e álcool industrializados, principalmente, porque eles fazem com que a gente perca muito mais energia para poder limpar o nosso corpo dessas impurezas. Cigarro, tabaco, drogas, então, nem sonhar. Dividir o tempo de atividades recreativas e as responsabilidades do trabalho. Então, muitas dessas situações transcendem, né, o profissional. Elas vão além do ambiente de trabalho. A gente precisa pensar nos aspectos políticos. O estresse já é reconhecido como um fator, né, que pode levar ao afastamento do trabalho, né, um problema do trabalho, e a gente já reconhece como problema de saúde pública, não só o estresse por si, a gente falar de um termo coloquial, mas estou falando do estresse comprovado e suas consequências, como a gente viu ao longo dessa palestra, né? Então, o projeto de lei previa 30 horas para os trabalhadores de enfermagem, né? E a gente sabe que ficou aí parado, engavetado e praticamente não foi à frente. E a enfermagem, mais uma vez, é negligenciada. E a gente pode pensar agora no piso salarial. Então, a gente percebe também uma outra coisa que eu falei anteriormente. Ó, a Anvisa, na resolução de 2012, reduziu a relação do nível profissional de nível superior para cada 8 pacientes, para 1 a cada 10 pacientes. Então, assim, um enfermeiro para 10 pacientes no CTI. Né, a luta pelas 30 horas, luta de anos pelo piso salarial, que aí agora teve um projeto de lei, mas que aí também não vai para frente, para e volta e fica lá para ser discutido, e os enfermeiros e técnicos doentes, né, e morrendo e tendo vários problemas de saúde, doando a sua vida para poder cuidar da vida dos outros, mas a própria sociedade ela não liga muito para os problemas que tem né, para essas pessoas que vão cuidar deles. Então, assim, teve um artigo que eu fiz que falava sobre isso, que é importante a gente ter relação mútua, ações mútuas de qualidade de vida, aspectos políticos, os aspectos institucionais e sociais, né? Ginástica laboral, momentos de lazer, dar tempo para poder a equipe ser coesa, conversar, trabalhar de uma forma harmônica, ter atendimento psicológico, uma valorização profissional e o conhecimento científico, tudo isso junto para poder a gente ter uma sinergia em prol da saúde do trabalhador. E aí eu coloquei mais perguntas aqui. Seria suficiente isso? Há uma inter-relação entre as instituições para que o trabalhador seja favorecido? Né? Haverá interesse político e econômico para que se implemente essas mudanças? Então, o que a gente percebe muitas vezes é que muitos profissionais eles dizem no Brasil, né? Vão procurar melhores qualidade de vida em outros países. Então, o senso comum, né, quando a gente fala do senso comum, é sempre o sujeito que é culpado do estresse dele, né? E uma coisa que é do sistema do trabalho, a organização do trabalho, da instituição, da história de vida também, da pessoa, do processo de saúde e doença, o que ela encara como saúde, como doença. Todos os profissionais trabalham porque se doam, né? E muitas vezes eles não querem só fazer a caridade, eles também precisam ser recompensados. Então, ter o hospital na pandemia, ter cuidado, essa é a visão do senso comum. Então, muitos profissionais trabalham porque eles se doam, porque eles não precisam de salário, né? E a culpa não é do sistema, é dele. Ele que está assim porque ele quis, né? Aquela ideia da depressão de, você não tem nada, começa a rir, você tá assim porque você está de bobeira, para com isso. Como o paciente, ele se sente vítima, né? Então, muitas vezes, o paciente que está no hospital, ele é uma vítima. E por ele ser vítima, ele vai ter misericórdia. Por isso que vai ter gente que vai fazer caridade para ele. Isso aqui são as frases do senso comum, né? Mas todos nós somos vítimas. Então, basta ter o médico para ser tratado. Não precisa de mais nenhum profissional. É isso que a mídia coloca também. Então, você vai sempre ver lá, não tem médico. Mas não tem enfermeira, não tem técnico. Você precisa do médico para fazer seu curativo? Você precisa do médico para pegar o seu medicamento? Você precisa do médico, né, com a receita lá dentro do programa para poder pegar o medicamento? Você precisa do médico para fazer a puericultura quando for a vez da pré-natal, baixo risco, você precisa do médico? Então, muitas coisas tem que pensar e trabalhar em equipe.
O médico é importante, a enfermagem é importante, a nutrição, a farmácia, a fisioterapia, todos são importantes, né? E aí a gente vê essas frases do senso comum. Sujeito é a culpa das mazelas do sistema, não o contrário. Né? Os profissionais trabalham porque eles fazem caridade, problema deles. Ter hospital na pandemia é ter cuidado, porque o teu hospital já é o suficiente. Então você não precisa ter nenhuma medida de precaução, né? E você ser paciente, você sempre vai ser vítima, vai ter misericórdia, e a última que eu falei agora. Então, o ambiente e o estresse, o que aumenta a pressão no dia a dia, né? Então, a gente pode pensar, ser cobrado além daquilo que posso fazer, trabalhar em clima de tensão, falta de relação, né, entre as pessoas positiva, muita demanda, falta de respeito dos colegas, competição, não ter reconhecimento profissional. E o que diminui o estresse? Apoio social, o ambiente físico favorável, o desenvolvimento de tarefas, satisfação no trabalho, motivação, ter condições para autorrealização, né, desenvolver amizades, material de trabalho adequado, não ser cobrado além do que é possível de fazer. Então, quando a gente desamarra esses nós para finalizar, a gente percebe que o estresse é uma resposta natural do organismo. Os tipos de estresse e reações devem ser reconhecidos pelo profissional. As altas demandas de atividade, baixo controle, né, laborais ali no ambiente, fazem com que você tenha uma dinâmica de estresse maléfico para a sua saúde mental. Grande parte das doenças que levam à morte é originada no estresse, com destaque para as cardiovasculares e as que mais matam. A originária está com asterisco ali, porque é um dos fatores que contribui, não é a causa. Né? Então, você pode ter antecedente genético, você pode ter vários outros problemas, uma alimentação péssima, mas se você tem um ambiente de trabalho pior ainda, então isso contribui. Mudanças são necessárias e complexas, que envolvem política, instituição, cultura, aspectos individuais e o foco na qualidade de vida, né? Que é o que a gente pensa hoje, que é a ideia de saúde. Saúde tem uma relação muito grande com qualidade de vida, e não só o completo bem-estar físico, mental, social dessa doença, mas também ter cultura, moradia, lazer, né, apoio emocional, sentimentos positivos, capacidade de ir e vir, né, você decidir suas escolhas, ter trabalho, você poder decidir sobre o que você quer, né, que seria suas escolhas, e por aí vai. Então, a gente está agora nessa campanha, que é a Nursing Now, né, e o ano passado foi o Ano Internacional do Enfermeiro. Então, a gente deve valorizar as pessoas que cuidam de nós e devemos cuidar de quem cuida, né? Porque isso a gente já vê dentro da própria política de humanização. E a gente vai diminuir os casos de ansiedade, ou pelo menos contribuir para a diminuição dos casos de ansiedade, depressão, né, culpa, erros. Então, temos que nos proteger e proteger a nossa saúde mental, e o vírus não vai deixar de existir, mas nós podemos deixar de existir. Então, a gente tem que continuar nessa luta e sempre tendo a prevenção, né, de uma forma positiva. Aqui algumas referências, eu não sei se botei todas aqui, mas é um grande estudo, né, montar essa palestra. A gente termina aqui com uma imagem bonitinha. Eu vou parar aqui a transmissão, vou olhar aqui para ver se tenho algumas perguntas. Basicamente era isso. Agradecer a vocês que estão aí, ó. O formulário está aí já de inscrição, a lista, o Luiz perguntou. A gente terminou no tempo certinho. E daqui a pouco, para quem perdeu, achei até que ia ter mais gente, mas eu acho que também final do mês fica difícil. A gente vai colocar no nosso canal e a gente vai deixar lá disponibilizada a palestra para quem não conseguiu assistir aqui.